Bom dia, meus irmãos, bom dia. Bom dia a todos os encarnados, os desencarnados que carinhosamente foram encaminhados aqui para esse Evangelho no Lar. Obrigada pela possibilidade da gente estar junto, orando, né? Pedindo para que Deus assista a nossa vida mais de pertinho. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos em gratidão profunda ao Pai por estarmos aqui nessa reunião abençoada juntos. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de receber em nossa casa essa equipe de luz maravilhosa desses irmãos que vêm carinhosamente assistir o nosso Evangelho no Lar. Obrigada a esses espíritos de luz que desde os primeiros momentos do dia preparam o ambiente desse Evangelho, o ambiente do nosso lar, para nos receber com segurança, com carinho. Obrigada. Humildemente, convidamos Jesus para entrar no nosso lar e para entrar na nossa vida, Jesus. Obrigada. Que honra ter esse irmão mais velho, esse exemplo divino tão perto de nós todos os dias. Obrigada, Jesus, por estar aqui na minha casa, assistindo e envolvendo a minha família, curando o ambiente do meu lar. Que honra poder estar junto com você tão intimamente todos os dias. Obrigada. Vamos acalmando os nossos corações e nos entregando a essa influência doce e gostosa dessa equipe de luz. Vamos agora nos esvaziando de todos os sentimentos de angústia, de amargura, de culpa, de irritação, de tristeza. Vamos nos esvaziando nesse momento e permitindo que Deus nos preencha de Ti, Senhor, do Teu amor, da Tua luz, da Sua misericórdia infinita e profunda com nós, permitindo que esses amigos aqui presentes falem conosco. E assim, agradecidos que estamos, harmonizados e tranquilos, pedimos licença para iniciar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então, dando continuidade, nós falamos ontem da sinagoga, né? E fizemos uma linda reflexão da presença de Deus em nossa vida. E hoje a gente vai falar nas notas históricas dos saduceus. Então, quem eram os saduceus? Seita judia que se formou por volta do ano de 248 a.C. Assim foi chamada devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Contudo, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte. Apenas o serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que acreditavam se limitar sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, baseavam-se no texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político
constantemente em oposição aos fariseus. Imagina, né? Diante dos fariseus, os saduceus eram, né? É o que hoje a gente fala das pessoas materialistas, que acreditam que existe essa única vida, que não tem nada depois da vida, não viemos do nada, não vamos para nada e simplesmente vivemos essa vida e pronto, acabou. E busca viver essa vida de uma maneira mais correta, mas tentando satisfazer os seus prazeres, né? As suas necessidades, não os seus prazeres. Satisfazer as suas necessidades e pronto, acabou. Muitas pessoas acreditam nisso. Isso não era coisa daquela época, né? Hoje em dia, existem muitas pessoas que acreditam nisso e tá tudo bem. Porque, na verdade, cada pessoa demonstra o grau de consciência que ela tem. E quando a gente fala consciência, é nível de entendimento. Nível de entendimento. Porque se a gente for olhar mais profundamente, se a gente for estudar mais profundamente, e não é assim estudar de pegar livro, não, estou falando de observar. Tem pessoas que não param para pensar no sentido, né? Não faz sentido. Se a gente só tem uma vida, se somos todos filhos iguais, não faz sentido eu ter nascido numa boa família estruturada, equilibrada, e uma pessoa ter nascido lá na África, no meio da miséria, sem chance nenhuma. Não é verdade? Não faz sentido. Então, são só níveis de consciência. Quanto mais a gente aumenta o nosso nível de consciência, mais a gente vai querer buscar sentido nas coisas. Por quê? Por que disso? Né? Por que umas pessoas nascem com habilidades incríveis, tocando instrumentos, nasce com conhecimento, nasce sabendo uma língua que nunca teve contato com o país dessa língua? Por quê? E tem gente que não, se somos todos iguais. Então Deus tem filhos preferidos. Não tem. Então o nosso nível, o nosso grau de consciência, ele vai trazendo para nós, ele vai provocando em nós essa busca de sentido. Busca de sentido para o sofrimento, busca de sentido para as desigualdades, busca de sentido, de propósito, de sentido da vida. A troco de quê? Passar todas essas coisas. E se a gente entende que a Terra, como planeta de provas e expiações, que né, está se transformando, mas nós temos encarnados e desencarnados vivendo ao mesmo tempo no planeta de graus muito diferentes de entendimento, graus muito diferentes de consciência. E por isso dá tanto choque. Porque eu vivo na mesma casa com uma pessoa que tem um entendimento completamente diferente do meu. Que já pode ter acordado menos, ou já pode ter nem acordado ainda. Está numa infância espiritual muito grande. Ou eu posso ter tido a honra de encarnar com um espírito altamente evoluído, que veio para realmente alguma missão grandiosa na Terra, e vai existir choque. Vai existir. Entende? Imagina só, você como pai e mãe, uma pessoa, vamos colocar duas situações assim, mas bem genéricas e bem tranquilas, mas só para a gente entender. Você ser pai e mãe, você ser economicamente falando extremamente bem sucedido, uma pessoa de negócios, ser uma pessoa abastada, né, ter uma vida muito confortável, ter muitas responsabilidades de negócio, e você recebe como filho uma Madre Teresa. Imagina
o nível de dificuldade nesse relacionamento. Já pensou? Os dois têm a sua importância, porque os dois vêm trazer evolução para o planeta. A gente não pode considerar, nesse planeta que a gente vive, a gente não pode considerar simplesmente todo mundo e exclusivamente para a caridade, porque a caridade ela é moral, mas a caridade ela é também material. Não adianta a gente querer consolar uma pessoa que está morrendo de fome. Dá o pão da carne e dá o pão da palavra, os dois, né? Mas imagina o grau de dificuldade nesse relacionamento. A mesma coisa o contrário. Se você tem pais e mães que são de uma envergadura moral muito grande e recebem um filho extremamente materialista, qual é o sentido disso? Se a gente começa a perguntar, qual é o sentido? O nosso espírito, a gente precisa se desenvolver com duas asas, a moral e a intelectual. Se eu desenvolvo muito uma e a outra fica cambaleando, eu fico igual o Nemo, né? Uma grande e uma pequenininha. E Deus quer desenvolver em nós as duas coisas. Quando eu tenho um ponto muito fraco e Deus precisa me treinar naquele ponto, Ele me coloca em ambientes que vão provocar em mim o meu desenvolvimento nesse ponto. Às vezes eu tenho uma elevação moral muito grande, mas a minha elevação intelectual ainda é muito deficiente. Então Deus nos coloca em situações onde eu preciso me desenvolver nessa parte intelectual também. Porque os espíritos de luz são espíritos profundamente bondosos e amorosos, mas são espíritos profundamente sábios. As duas coisas. E Deus quer desenvolver em nós as duas coisas. A nossa elevação moral e a nossa elevação intelectual. Se tem uma pessoa muito materialista, nasce num ambiente altamente caridoso, escasso muitas vezes. Você entende? Então, conforme a questão do nosso planeta, é que hoje nós vivemos uma escola e um hospital. Ele é um planeta que ele é uma escola, ele é um hospital, onde a gente vem aprender, ao mesmo tempo ensinar, porque somos instrumentos, mas a gente vem se curar dessas nossas deficiências, dessas nossas imaturidades ainda. Então é muito normal a gente conviver em ambientes com uma diferença tão grande de consciência. E é muito importante que a gente seja, assim como Jesus é, doce. Quando Jesus veio trazer para nós o conhecimento do reino de Deus, quando ele encarnou, Jesus não violentou ninguém. Essas guerras em nome da religião, Deus nunca quis impor o reino dele a ninguém. Nunca. Pelo contrário, é homeopático. Deus sabe que tem que ser homeopático, porque senão, em vez de sarar, mata. E quantas vezes nós queremos impor o reino de Deus para outra pessoa? É porque o meu nível de consciência ainda não entende
que temos graus diferentes de evolução. Eu posso, para uma outra pessoa, estar mais desenvolvida, mas perto de outra, não é? Então a gente precisa ser doce. Levar o reino de Deus a outras pessoas com doçura, com carinho, assim como Jesus sempre fez, assim como Deus sempre fez por toda a eternidade. Deus nunca falou brigue por mim. Deus fala ame por mim, ame como eu. Olha que diferença. E quando a gente começa a entender que convivemos com pessoas tão diferentes para o nosso aprendizado e para a nossa cura, a primeira coisa que a gente começa a curar em nós é a nossa tolerância, a nossa intolerância que a gente começa a curar e a nossa humildade começa a se desenvolver. A nossa intolerância e o nosso orgulho, eles são quebrados todos os dias nesses relacionamentos que forçosamente, vamos dizer assim, a gente tem que viver. Dentro de uma família, dentro de um ambiente de trabalho, pessoas tão diferentes. Só que a gente tem que se abrir para isso. A gente tem que permitir. Porque mesmo da pessoa mais ignorante do mundo, alguma coisa dela eu preciso aprender. Quem sabe é a paciência que Deus está querendo curar em mim. A minha intolerância, a minha violência ao tratar com as pessoas. Gente, já pensou quanta paciência esses espíritos elevados que estão agora, nesse momento, aqui com a gente, nesse evangelho. Quanta paciência eles têm que ter com a gente? E a gente precisa aprender a desenvolver com os outros. Respeito. Respeito por quem o outro é. Ele é assim. Olha só quanta coisa, né? Tem bastante coisa para a gente refletir. Então, se eu sou uma pessoa muito crente, muito cristã, muito religiosa, quem sabe Deus não está colocando na tua vida alguns saduceus para que você treine. Porque não foi todo mundo que Jesus encontrou que aceitou o reino de Deus. Cada lugar que eles iam, eles eram escorraçados do lugar. Alguns acreditavam, a maioria os escorraçavam. E nem por isso eles chegaram brigando com todo mundo, pelo contrário. Já parou para pensar nisso? Se você tem o reino de Deus dentro de você, se você tem a mensagem, se você tem a palavra, quem sabe Deus não está colocando você nesses ambientes para que você aprenda a desenvolver a sua doçura. A sua doçura em falar de Deus. Deus não quer sua violência para levar ele para os lugares. Vamos pensar um pouquinho nisso. E vamos respeitar. O mundo que nós vivemos é assim. E quanto mais rápido eu aceitar isso, que convivemos com pessoas de graus infinitamente diferentes do nosso.
tanto para mais quanto para menos, tá, gente? Para mais também, né? Porque a gente está convivendo com pessoas ignorantes, muitas vezes, mas em outros ambientes a ignorante sou eu. E como eu estou reagindo também, né? Vamos pensar um pouquinho nisso, tá bom? O que Deus está querendo desenvolver em mim? É só você olhar. O que acontece na sua vida de uma maneira cíclica? É aí que Deus está querendo te desenvolver. E você ainda não parou para pensar nisso. Pensa nisso. Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus. Senhor, como é maravilhoso a gente tomar consciência de coisas tão profundas e que melhoram tanto a nossa qualidade de vida, nos nossos relacionamentos, no nosso entendimento, no nosso respeito com o próximo. E como é maravilhoso a oportunidade dessas desigualdades perto de nós, para que a gente possa desenvolver todas as partes doentes e que precisam de cura nas nossas vidas. A sua sabedoria em amorosamente nos desenvolver, nos ensinar e ao mesmo tempo nos amparar. O que te pedimos, Pai? Te pedimos discernimento para conseguir perceber essas sutilezas. E te pedimos coragem para combater em nós os nossos vícios de comportamento, coragem para combater em nós a nossa preguiça, a nossa indisciplina. Te pedimos que nos ajude em nossa humildade, para que a gente possa chegar em nosso irmão com amor e com carinho, e não com violência. E que todas as oportunidades que a gente tiver, Senhor, de te levar a mensagem, que a gente saiba aproveitar cada uma dessas oportunidades. E se a gente não souber, nos ensine a doçura do silêncio. O olhar carinhoso de Jesus, que em silêncio entendia a imaturidade de um irmão. E que a grandeza de outros irmãos não nos humilhe, mas que nos inspire. Vibramos carinhosamente, Senhor, pelo nosso planeta, que a nossa inconsciência está destruindo. Vibramos amorosamente, para que nosso planeta nesse momento seja abraçado por Jesus, aliviando as dores, os choros, as pessoas inconformadas, revoltadas, aliviando esses corações, curando em nós nossas feridas, Jesus. Que cada habitante do planeta Terra, encarnado ou desencarnado, nesse momento seja assistido nas suas mais profundas dores e aflições. E que uma unção de bênçãos e de amor derrame sobre toda a Terra nesse momento.
E pedimos, Deus, que essa unção de bênçãos se estenda por todo o universo infinito, por toda a sua criação e por todas as suas criaturas. Desde a mais primitiva, simples e infantil, ao espírito mais elevado. Que nesse momento sejamos todos abraçados por Ti, Pai. Agradecemos a presença desses irmãos queridos aqui na nossa casa, que carinhosamente higienizaram o nosso lar, harmonizando o ambiente, harmonizando as relações, fluidificando essas águas, restaurando em nós a nossa energia, a nossa coragem, a nossa disciplina. E assim, Senhor, gratos que estamos, pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, pela presença de vocês. Que Deus abençoe e acompanhe o retorno de cada um. E a gente se encontra no nosso próximo Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.